A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, aqui quem está falando é o evangelista William Souza. Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós vamos trazer aí uma mensagem para o seu coração sobre duas verdades que você precisa saber, duas verdades que vai te libertar e vai te abençoar aí grandemente. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos para compartilharmos aí a palavra do Senhor, amém? Mas antes de nós iniciarmos aqui, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você esteja aí fazendo a sua inscrição, acione aí os sininhos da notificação, para assim que nós postarmos um vídeo novo, você possa ser notificado pelo YouTube. Deixe também o seu like, o seu comentário, que ajuda bastante, e esteja compartilhando essa mensagem com os amigos, com a família, com os grupos, que eu tenho certeza absoluta que essa mensagem vai abençoar a vida de muitas pessoas, amém? Então nós vamos falar aqui sobre duas verdades que vai te libertar. Olha só, a Bíblia diz que se você conhecer a verdade ela vai te libertar. E a verdade ela tem esse poder libertador, você sabia? E se você olhar também o contrário, a mentira tem o poder de escravizar. Então, enquanto a verdade ela nos liberta, ela nos traz luz, ela nos traz direção, a ignorância, ela nos traz assim a falta de conhecimento, ela nos deixa nas trevas, ou seja, você anda sem caminho, você anda sem uma direção, sem rumo, você sai tropeçando em tudo que aparece pela frente porque você está cego, você não consegue ver porque está escuro, amém? E a Bíblia então compara a ignorância às trevas, né? Porque nós não sabemos para onde nós devemos ir se nós não conhecemos a verdade, e a verdade é a palavra do Senhor, amém? Então, Jesus, ele é o sol da justiça, ele ilumina todas as coisas, porque Jesus, ele é a verdade, amém? Então, toda a verdade está contida em Jesus, porque ele é a própria verdade. Amém? Então nós vamos lá para essas duas verdades que vai te abençoar grandemente, e você precisa entender isso aí. Então abra o seu coração, esteja atento para você poder entender essas duas verdades que vai te libertar. Amém? Então a primeira verdade que você deve aprender e você tem que saber é: eu sou pior do que eu pensava. Olha só, eu sou muito pior do que eu pensava. Porque quando eu começo a entender a verdade sobre o pecado, olha o que acontece. O pecado me leva a fazer coisas horríveis e só me faz ficar mais distante de Deus. Então nós somos assim pessoas pecadoras, nós somos pessoas terríveis, nós somos pessoas que não têm nada para oferecer para Deus. Por quê? Porque nós somos pior do que nós imaginamos. Nós somos pessoas pecadoras. A Bíblia diz que olha só, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está lá em Romanos 3:23. Então, todas as pessoas pecaram, todas as pessoas estão destituídas, ou seja, todas as pessoas estão afastadas de Deus, estão longe de Deus, porque o pecado faz isso comigo, faz isso com você. O pecado nos faz pessoas más, o pecado nos faz as pessoas matarem, o pecado faz as pessoas adulterarem, o pecado faz as pessoas mentirem, o pecado faz as pessoas roubarem, o pecado faz as pessoas entrarem nas drogas, o pecado faz as pessoas entrarem na prostituição, o pecado faz as pessoas virarem alcoólatras, o pecado faz coisas horríveis, e isso está dentro de nós, isso faz parte da nossa natureza. Por isso, e às vezes nós pensamos que nós somos pessoas boas, às vezes nós pensamos que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos de outras pessoas, porque nós nos achamos pessoas boas, mas não, meu irmão, nós somos horríveis, nós somos pecadores, e nós somos pior do que nós imaginamos. Isso é terrível ouvir essas coisas, não é verdade? Por quê? Porque o pecado faz isso com a gente. O pecado, ele nos transforma de uma maneira horrível. E olha só, em pecado nós fomos concebidos. Isso está lá em Salmo 51:5. Então, a minha mãe me concebeu em pecado. A sua mãe te concebeu em pecado. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, quando eles pecaram ali no Jardim do Éden, quando eles desobedeceram a Deus. Então o pecado ele vem pela desobediência.
Então, quando nós não obedecemos a Deus, nós andamos em pecado. E o pecado, ele nos leva para a lama. Nós só conseguimos fazer coisas horríveis. Nós só conseguimos fazer coisas que desagradam a Deus por causa do pecado. Então, pare para imaginar. Quem é você? Por onde você está andando? O que você está fazendo? É o pecado que está te direcionando? É o pecado que está dando direção para a sua vida? Que está dando rumo? Que está dando norte para você? E o pecado faz isso com muitas pessoas. E quanto mais as pessoas andam em pecado, mais elas vão se distanciando de Deus, mais elas vão ficando longe da presença de Deus. Então isso vai nos deformando, isso vai nos derrubando cada vez mais. Então o pecado, ele é horrível e ele está aí à nossa porta todos os dias batendo, querendo fazer com que você venha fazer coisas horríveis que desagradam a Deus. Isso é horrível ouvir essas coisas, não é verdade? Mas é uma verdade que nós devemos saber, uma verdade que nós devemos entender, que nós somos pior do que nós imaginamos. Mas agora vem a segunda verdade que você precisa aprender, e essa é excelente. Essa é uma grande notícia. Olha só essa segunda verdade. Eu sou mais amado do que eu imaginava. Enquanto você pensa que você é pior do que você imagina, você é mais amado do que você também imagina. Imagina, a primeira verdade, enquanto ela nos coloca lá na lona, nos coloca lá no chão, enquanto ela vai nos derrubar, mas a segunda verdade, ela vai nos colocar no céu. Então, a primeira verdade, ela nos coloca para baixo, nos coloca na lona, mas a segunda verdade já nos coloca para cima, já nos coloca no céu, amém? Então entenda isso, você é mais amado do que você imagina. Como pode uma pessoa pecadora, que não tem nada para oferecer para Deus, que só faz coisas que desagradam a Deus, que só faz coisas que machucam as pessoas, amém? E olha só, mas a segunda verdade, essa vem para nos transformar, essa vem para nos levantar. Em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para morrer por nós. Olha só que coisa interessante. Então você é mais amado do que você imagina. Você consegue imaginar esse amor? Enquanto nós somos pecadores, nós somos horríveis, nós estamos aí destituídos da glória de Deus, afastados de Deus por completo. Deus, Ele nos ama, então Ele envia o seu Filho, e esse seu Filho chamado Jesus veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele nos ama e Ele nos coloca novamente na presença de Deus. Mas o que nós fizemos para merecer isso? O que nós podemos fazer para merecer tudo isso? Nada, meu irmão. Esse é o amor de Deus. Então entenda isso, você é amado, você é precioso, você é preciosa para Deus. E lá em Efésios 2, 8, 9 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Olha só, meu irmão, tanto que você é amado, então você é amado por Deus, e você recebe a salvação através de Jesus, e essa salvação vem pela graça, que vem por Jesus, através ali de Jesus na cruz do Calvário. E a graça, ela nos fala de presente. Então olha só, a gente só dá presente para quem a gente gosta, para quem a gente ama, e nós recebemos o melhor presente, o presente mais valioso do mundo, o presente mais valioso sobre todas as coisas, que foi o próprio Jesus. E isso é de graça, Ele nos deu. E Ele ainda nos diz que isso vem por meio da fé. Nós temos que crer, nós temos que acreditar que nós somos amados, nós temos que crer, nós temos que acreditar que Jesus, Ele veio, que Ele nos amou e morreu por nós e pagou aquele preço que nós não teríamos condições de pagar. E olha só, a graça então, que é um presente que Ele nos entrega, que Ele nos dá por causa do seu amor. Tem três coisas nessa graça. A graça, ela nos salva, a graça, ela nos ensina, e a graça, ela nos sustenta. Então esse presente de Deus nos salva, esse presente de Deus nos ensina, por isso que nós devemos
conhecer a verdade, porque a verdade vai nos libertar. Então, quando você conhece a verdade, quando você conhece Jesus, você é liberto do pecado, você é liberto daquelas coisas que desagradam a Deus e você passa então a amar a Deus, você passa a obedecer a Deus, você passa a andar nos caminhos de Deus, você passa a fazer a vontade dEle. Isso tudo por causa da graça. Então essa graça nos salva, essa graça nos ensina e essa graça nos sustenta. Olha só, tudo que nós precisamos vem através da graça de Deus. É Ele que nos dá, Ele nos dá o ar que nós respiramos, é Ele que coloca o pão na nossa mesa, é Ele que nos dá a família, é Ele que nos dá os amigos, é Ele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver. Então essa graça ela também vai nos sustentar, irmão. Por isso nós precisamos entender a palavra, entender que a palavra ela liberta, entender que a palavra vem através de Jesus para nos salvar, para nos resgatar. E para isso nós precisamos abrir a nossa mente, nós precisamos abrir o nosso coração e dar lugar para o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos revelar, é Ele que vai nos convencer do pecado e do juízo de Deus. Amém? Então essas são as duas verdades que nós precisamos aprender. A primeira é: eu sou pior do que eu imagino. Isso vai nos colocar na lona, isso vai nos colocar para baixo. Mas a segunda verdade e a mais importante: nós somos mais amados do que nós imaginamos. E nós não poderíamos pagar, nós não poderíamos fazer nada para ser amado. Por quê? Porque Deus olhou para nós e Ele nos amou. Amou de tal maneira, assim uma maneira que não dá para explicar, ao ponto de nos salvar, de nos resgatar e nos colocar na presença de Deus. Amém? Então fique com essa segunda verdade, que ela possa entrar no seu coração e que ela possa te salvar, que ela possa te restaurar. Amém? Porque essa graça, esse amor vai te salvar, vai te ensinar, vai te sustentar. Amém? Jesus é Ele, só está nele a pura verdade, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Então não tem nada que nós possamos fazer para ser mais amado, é somente crer, confiar e nos entregar na sua presença, nos entregarmos na presença dEle e falar: Senhor, entra, faça conforme a tua vontade, nos use. Amém? Então essas são as duas verdades que nós precisamos aprender. E essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Amém? Eu espero que essa palavra ela venha achar aí um lugar todo especial no seu coração. E eu espero que essa palavra venha te libertar, venha te salvar. Amém? E não se esqueça, meu irmão, que você foi criado por Deus para ser sal nessa terra, para ser luz nesse mundo, e que Deus possa te abençoar grandemente, você e sua família, em nome de Jesus.